Shalom. A graça e a paz do nosso amado Shalom. Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida. Um bom dia para você. Glória a Deus por mais um dia. Ficamos muito felizes por podermos celebrar mais um presente que o Senhor nos dá, né? Porque você e eu temos que sempre encarar assim: Deus nos deu mais um dia de presente. Então vamos desembrulhar esse presente e vamos saboreá-lo, vamos experimentá-lo, vamos brincar com ele. A gente está durante essa semana falando sobre a questão do burnout, né? E nós começamos aí a olhar vários artigos, vários textos, várias referências, né? E como isso realmente tem sido um assunto em voga, né? E eu quero contar uma historiazinha que eu tive na época da residência. A residência médica, logo que você se forma, você entra na residência médica para ter uma especialização, né, em uma área. No meu caso foi pediatria. Então eu fiz residência médica em pediatria. Então, para me tornar um pediatra, eu tive que fazer ali 2 anos de residência médica. Isso significa horários insanos, cobranças absurdas e qualidade de vida. Você não vive, você sobrevive, né? E então você era submetido a pressões de todos os tipos, dos seus preceptores, dos seus médicos, dos seus colegas, do serviço que estava ao redor, né, dos pacientes, e aquela rotina que realmente você não tinha, o seu padrão de vida cai absurdamente, vamos colocar assim. Durante a faculdade você não é preparado para isso, né? Durante a faculdade o médico é preparado para identificar sintomas, para achar qual é o melhor remédio. Então nós somos preparados basicamente para trabalhar com doença, né? Não para trabalhar com promover saúde, vamos colocar de uma forma simples. E aí você se expõe a essa questão da parte psicológica, e essa questão é massacrante. E aí houve um dia lá que eu lembro bem, nós estávamos chegando lá, acho que era o dia do residente, né? Que a gente tem um dia também. E aí chegou lá e tinha assim, dia do bem-estar do residente. E aí sabe o que eles fizeram pra gente? Deram um bolinho, né? E aí eu falei assim, puxa, por que eu quero bolinho? Eu quero descansar, eu quero dormir, eu quero, sei lá, preciso conversar com alguém, um psicólogo, alguma coisa assim. Então, você estava diante de uma situação que agora está sendo muito bem estudada, a questão do burnout, né? E entre os médicos, como nós falamos, o índice de burnout acomete pelo menos quase 50% da classe médica em algum momento passa por um estágio de burnout, né? E aí a gente começa a entender que muitas vezes aquilo que a gente acha é culpa minha eu estar assim. Não é. A grande maioria dos sintomas não são decorrentes do que você está fazendo, mas aquilo que está ao seu redor que está propiciando aquele mecanismo, né? A Cristiana mesmo, ela contou que trabalhava em quantos lugares? Ai, meu Deus, trabalhava em muitos lugares, né? E quando eu fazia faculdade ainda, eu trabalhava em vários locais. Então eu saía direto do meu trabalho, ali sem tomar banho, sem nada, já pegava o transporte, que era da minha cidade até Londrina, onde eu fiz a faculdade, e ali voltava e chegava em casa 1h da manhã, e 6h da manhã já estava ali para fazer um trabalho ali, né? Opa, apagou aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Só sumiu aqui. Okay. Então, quer dizer, a gente se submetia assim a uma carga horária bem pesada, né, para conseguir cumprir, né, todos os afazeres do dia ali. Então foi uma época assim bem desgastante. Como essa época coincide normalmente com o período que nós chamamos de health span, aquele intervalo de saúde, né? Seria health span, seria o intervalo de saúde, que é dos 20 aos 40 anos. Normalmente nós aguentamos bem a situação, bem em termos, né? Você tem ainda combustível para queimar. Só que chega ali depois dos 40 anos, isso já começa a ser combustível para queimar. E aí aquele termo que nós
da onde vem o burnout, que é o motor do avião acabou o combustível, então nós vemos que então isso acontece de uma forma muito rápida, e aí você começa a se submeter a desfrutar daqueles malefícios aí do burnout, né? E hoje, cada vez os ambientes profissionais, apesar de todos os aspectos assim, de ergonomia, a melhor no trabalho, às vezes oferece medicina, a parte de exercícios, né? Hoje nós temos os terapeutas ocupacionais, então algumas empresas já estão se atinando para o fato de que a perda de qualidade de um funcionário que vai acontecendo por causa do estresse a que ele é submetido diariamente é um prejuízo imensurável. Então, algumas empresas já estão atentando para isso, observando como está o ambiente. Mas, algumas profissões, isso ainda é algo que arranha somente a superfície, não consegue chegar ao âmago do problema. Lembre-se que o burnout basicamente é uma doença profissional, né? Uma doença causada, uma exaustão causada por uma atividade profissional que excruciante, que retira assim, é como se apertasse uma laranja, né, e tirasse tudo, né, o suco. A mesma coisa a gente pode pensar assim em relação aos pastores, né? Por exemplo, você deve ter percebido que todos os feriados normalmente tem alguma atividade na igreja, né? Onde todo mundo estaria descansando, os pastores estão trabalhando, e as famílias dos pastores também vai estar envolvida, né? O dia em que todo mundo tem para descanso, os pastores trabalham. Ok, eles teriam teoricamente um outro dia para descanso, que é na segunda-feira, mas poucas igrejas respeitam esse dia de descanso. E pior ainda se o pastor mora do lado da igreja, ou atrás da igreja, ou em cima da igreja, né? Então isso, aquela questão da privacidade não é respeitada, né? Então é muito essa questão de você estar sendo cerceado daquela individualidade, o seu trabalho assim, está presente em todos os momentos, como a Cristiana falou ontem, né? Divida seu dia em três partes, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas para lazer e relacional, né? Cuidados pessoais, né? Isso. E aí então você vai ver que como isso é complicado na vida dos ministros, né? Quando eu falo ministros, a gente pode colocar aí pastores, padres, bispos, apóstolos, né? Todos eles. Eu consulto quase toda semana pastores, né? E o nível a que eles chegam no consultório é o nível assim realmente em que estão ali com aquela bateria totalmente esgotada. Eles chegam ali, eu sempre compartilho com eles a história de Elias, e normalmente eles começam a chorar porque realmente eles sentem que aquilo está sendo a realidade deles, né? E normalmente a gente pensa que aquilo só está acontecendo conosco, e não é verdade isso, né? Quando a Bíblia diz levai as cargas uns dos outros, está dizendo assim, olha, o que eu fiz na sua vida, eu quero fazer na vida dele também, e você vai ser meu canal para que essa pessoa possa ser alcançada, ser tratada, ser curada. Então, quando Jesus entenda assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus transforma todas essas coisas em bem, né? Então, aquilo que está acontecendo na sua vida, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja difícil entender por que você está passando por isso, por que está acontecendo isso comigo, né? Então você começa a ter aí, ontem nós falamos muito sobre a causa, né? Sim. Ontem nós falamos muito sobre a causa, mas hoje nós vamos falar sobre a prevenção. Né? O Aldrin falou aí dos médicos, dos médicos, falou da questão dos pastores, mas chegam diariamente no consultório, né? Algumas profissões que lidam com pessoas, quer dizer, lidam com o emocional da outra pessoa, e aquilo acaba abalando o emocional das pessoas que entram em contato diariamente com essas pessoas, né? Professores, médicos, né? Essas pessoas chegam até nós, às vezes, no limite ali, né? Porque ela foi além do seu limite, né? Ela começou a carregar cargas muito grandes, né? Sobre os seus ombros.
às vezes exigência, uma exigência muito grande de horas de trabalho, como o Aldrin falou, né? Falta de respeito às vezes que a gente tem com o descanso dos pastores, que geralmente eram na segunda-feira, né? Mas como a gente cuida de pastores há muitos anos, a gente percebe que não há um respeito pelo outro, pelo seu descanso, porque nós achamos que aquele descanso não é necessário para o outro, de acordo com a sua função, seja ela médico, professores, pastores, bombeiros, né? São realmente profissões que requerem bastante do outro. Mas nós podemos ver que essa síndrome agora se espalhou para todas as pessoas. Por quê? Porque o nível de cobrança ele é muito alto. Então nós temos que, por causa do desemprego no nosso país, que é muito grande, então o medo de perder o emprego, o medo de não estar respondendo, né, aquele contrato que nós fomos ali contratados para fazer determinados tipos de trabalho, a cobrança do outro incessante, das pessoas que estão à nossa volta para um excelente desempenho, né? Então nós precisamos dar conta de tudo aquilo, e às vezes nós olhamos para nós no nosso dia a dia e percebemos que nós estamos negligenciando outras coisas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar. Nós precisamos identificar se nós estamos fazendo parte desse grupo de pessoas que estão, de alguma forma, se quiser trazer para cá, mas eu acho que não é isso. Nós estamos tentando resolver aqui que está apagando o nosso aí. Fala pra gente se está sumindo a imagem aí, ou se está tudo ok, dá um feedback pra gente, tá? Aqui estão colocando professores na educação infantil. Então isso requer, porque a gente trabalha também com o emocional de outras pessoas. E vamos colocar nesse grupo também intercessores, pessoas que fazem aconselhamento, que estão diretamente ligados ali a outras pessoas que estão passando por situações difíceis, né, que irão aconselhar. Então todas essas pessoas às vezes acabam tendo um excesso de trabalho. Mais de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Nós vimos esses dias que o Brasil é o segundo nesse ranking, né, de burnout, com 30%. Deu uma pausa aí, travou? Voltou? Voltou, pessoal? Como que está? Daqui, travou. Travou? Voltou? Voltou, tá falando. Voltou? Então vamos lá. E quando nós vamos ver as pesquisas que estão feitas com pastores, 70% pode estar acometendo desse mal. Então é uma quantidade muito grande. Então nós precisamos ficar atentos. Então qual que é o que deve ser essa prevenção? Como nós podemos... Existem duas formas de prevenção. A prevenção com a minha saúde, eu como contratado, como funcionário, como aquele que estou ali realizando um trabalho, eu tenho que tomar os meus cuidados pessoais nessa prevenção para não cair no burnout, nessa síndrome que acomete a exaustão, nos leva à exaustão. Então, eu posso tomar algumas atitudes no meu dia a dia que vai prevenir o burnout. E também o empregador, aquele que contrata. Então, existe duas vias aí. Como eu, como indivíduo, como contratado, uma pessoa que estou ali naquele emprego, que lógico, tenho que fazer como nós vimos aqui esses dias, com excelência, não como para homens, mas como para o Senhor. Então, tudo que nós fazemos, né, quer comais ou bebais, fazer tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho tem que ser para a glória de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, porque às vezes a gente está buscando a excelência na exaustão. E isso aí é um equívoco muito grande que nós cometemos. E também como empregadores, né? Seja em qual área for, nós falamos aqui em algumas áreas, que foi onde começou o estudo do burnout, porque em 1974 um médico começou a estudar sobre isso, levantou sobre isso, né? Na década de 80, foram aumentando esses estudos, principalmente com médicos e professores, mas agora nós vemos que isso já está se agravando, né? Se alastrando, né? Pelo mundo. Tanto que agora existe um CID para isso, né? CID é o Código Internacional de Doenças. Isso, para foi classificado como uma doença. Para detectar essa síndrome, que é uma síndrome de exaustão. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegavam a compartilhar com outras essa síndrome,
havia um certo tipo de preconceito, porque podia falar assim, isso aí é frescura, né? E às vezes você mesmo não quis compartilhar com outra pessoa, porque isso poderia dar uma conotação de que você não está desempenhando o seu papel, ou que você quer adiar aquele trabalho, aquela função. Mas quando nós olhamos para isso como algo que está acometendo uma grande parte da população, nós temos que perceber que nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos mais ver isso acontecendo no nosso meio, com a gente ou com as pessoas próximas. Talvez você conheça alguém que seja assim, que vê o trabalho como uma forma de produtividade, e que se você não for produtivo com excelência no seu trabalho, você não vai ser reconhecido. Então você se esforça além das suas forças, você chega à exaustão, ao estresse crônico, para mostrar uma eficiência. Só que quando você não é reconhecido, você está em um quadro de exaustão, você não tem o reconhecimento por aquilo que você fez, aí você entra em outro processo, né? No processo emocional, de deixar a autoestima lá embaixo, né? Não se sentir reconhecido, não se sentir valorizado, e com a cobrança cada vez maior, né? Porque se você teve um rendimento X, no outro mês, talvez você precisa superar aquela sua meta, aquele seu rendimento. Então nós estamos nos submetendo a cobranças muito altas. Então, se você, empregador, está nos ouvindo, você também precisa tomar uma atitude, porque se você não toma uma atitude de prevenção com seus funcionários, você está levando o seu quadro de funcionário ali a uma exaustão crônica, e você vai ser, com certeza, né, prejudicado. Por quê? Porque aqueles funcionários, uma hora o seu corpo vai parar de dar sinais e ele vai entrar em colapso, não é isso? Exatamente. Quais são esses sinais, doutora Alvin, aí? E o que nós podemos começar como prevenção para essa doença? Na medicina, a gente tem alguns termos que nós usamos em relação a ambientes, né? Uma das coisas que nós sempre falamos aqui nas lives é que nós pensamos que nosso fator genético é o mais importante para a geração de doenças. Não é. O fator genético, logo após a descoberta, né, o mapeamento do nosso genoma humano ali no começo desse século, descobriu-se que o fator genético para uma doença fica ali na faixa no máximo 10%, mas vamos colocar assim que em média 2 a 3%, ok? Então 97% daquilo que acontece está relacionado ao seu ambiente, né? Então hoje na medicina nós usamos alguns termos que podem designar o que é o seu ambiente, né? Então nós temos ali ambientes depressogênicos, geradores de depressão, ambientes ansiogênicos, geradores de ansiedade, ambientes diabetogênicos, que geram diabetes, ambientes obesogênicos, que vão gerar obesidade. Esses são ambientes alguns dos ambientes que nós podemos descrever que são geradores de doenças, de patologias. Então, como tem sido o ambiente do seu trabalho? Se você é o patrão, como tem sido o ambiente que você tem proporcionado aos seus funcionários? Quais são as palavras que você tem trazido? Porque existem lugares em que as pessoas estão trabalhando debaixo de opressão, ou seja, sempre embaixo de crítica. E nós, como seres humanos, somos aprender, se nós levarmos em conta aquilo que, como Deus trata a cada um de nós, e tratou a Jesus, Deus tratando a identidade, você é meu filho, este é o meu filho amado em quem me alegro. Então Deus sempre trabalha a identidade, né? E sempre trabalha da forma assim, olha, você é meu filho. Então ele dá a identidade, ele dá a direção, dá reposicionamento. E normalmente você vai ver que em alguns ambientes nós ouvimos termos assim, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, você é um relaxado, né? Você sempre, não vai ser nada na vida. Você dizendo sempre assim, você é, né? Ou você tem. Não, você não é. Você é um filho amado de Deus, que tem uma identidade, que tem um destino, tem um propósito. Agora, você pode estar fazendo algo de uma forma que não é a correta. Então, a forma como eu como a pessoa que está exercendo a autoridade, abordo essa questão, ela pode ser geradora de doenças, ou pode ser geradora de cura. Né? Então, se eu estou debaixo de um ambiente opressor, isso vai gerar
aqueles sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos são uma fonte de informação que destrói seu DNA. Então, quando você está debaixo de palavras, vamos colocar assim, palavras que são negativas, palavras que trazem peso, palavras que trazem culpa, você faz com que o seu DNA seja modificado. Ele não consegue, ele é achatado, igual uma mola assim. Então o DNA é igual uma mola, em vez de esticar, ele achata. E aí a leitura que vai sendo feita, as proteínas que vão sendo produzidas daí são proteínas defeituosas, que vão gerar doença. Ao passo que você está diante de um ambiente que é curador, ou seja, ele aponta o erro, mas não fere sua identidade e aponta soluções para esse erro. Vamos fazer dessa outra forma. O que acontece? Então você faz com que esse DNA se estique e aí saiam proteínas de cura, de cura, de restauração, de saúde. Né? Então uma das questões uma das questões importantes é que você tem que, mesmo quando você está debaixo desse ambiente, doutor, mas eu estou debaixo de um ambiente que é desse jeito que o senhor acabou de falar, né? O que você vai fazer com isso? Primeiro, não aceite essas palavras, não aceite assim, eu sou isso mesmo. Não. Fala assim, olha, eu posso estar errando, eu posso ter feito errado, isso, mas eu não sou assim e eu vou melhorar. Você não aceita essa pecha, essa marca. Né? Isso é você saber quem você é, né? Isso faz parte da nossa identidade. Hoje à noite eu vou participar de uma live fechada falando sobre identidade. Sexta-feira a gente tem uma live com a Família de Sucesso. Isso. Nós vamos falar sobre casamento. Mas sempre quando nós vamos falar sobre qualquer assunto, todos eles passam pela nossa identidade. Por exemplo, você assistiu o filme do Rei Leão? Quando o leãozinho lá, né? Ele aconteceu aquele o pai dele, né? Morreu. O tio dele chegou para ele e falou que quem matou foi ele. Ele estava na sua formação da sua identidade. Então aquilo que as pessoas diziam para ele, ele acreditou naquilo, né? Na verdade não foi ele que matou, foi o próprio tio, né? Mas ele falou para ele, para aquele leãozinho pequenininho, que quem tinha matado o pai era ele. A sua identidade estava em formação. Ele estava descobrindo quem ele era. E quando nós estamos nesse processo de formação, descobrindo quem nós somos, se nós não estamos com a nossa identidade estabelecida, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito passa a ser verdade na nossa vida. Então nós precisamos saber quem nós somos para que todas essas informações contrárias à nossa identidade não façam parte do nosso dia a dia, não faça parte da minha história, né? Uma coisa é o que as pessoas dizem a nosso respeito. E outra coisa é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Como a gente sempre fala aqui, o que Deus diz a nosso respeito é que nós somos filho amado, em quem Ele se alegra, Ele tem alegria pela nossa vida, pelo aquilo que Ele fez, porque foi Ele que nos criou. Então, quando a nossa identidade é estabelecida, por isso que tudo passa pela nossa identidade de filhos de Deus, né? Amados, resgatados, comprados por Jesus, porque Ele veio estabelecer essa identidade de filhos para nós, né? Para que nós pudéssemos viver essa vida abundante que nós estamos falando aqui. Então tudo passa pela identidade. Por isso é tão importante como pais, aquilo que nós falamos para os nossos filhos nos primeiros, né, anos de vida. Aquilo está diretamente relacionado. É por isso que a palavra de Deus diz para nós incutirmos na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, porque é aquilo que diz a nosso respeito. Essa é a verdade sobre nós, sobre aquilo que nós somos. É por isso que é tão importante aquilo que os pais falam. Quantas pessoas nós já atendemos que os pais falaram muitas vezes para eles: você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você não gosta de estudar, você vai dar na sarjeta. Tantas palavras contrárias à palavra de Deus. Por quê? Talvez aqueles pais estejam pensando que estavam fazendo algo de bom ali para o seu filho, né? Não deixando ele ser um preguiçoso. Então, até nessas questões do trabalho mesmo, né? Uhum. Você não trabalha, você é um vagabundo. Então, muitas vezes a nossa identidade também é para provar que nós não somos aquilo, quando nós não precisamos provar nada, porque nós já somos. Nós precisamos receber essa identidade de filhos. Mas, partindo um pouco pro burnout, né? Aqui nós fizemos uma associação também ao bullying que nós sofremos na escola, né?
aquilo que nós ouvimos, né? Todos nós passamos por bullying, eu passei, o Alvin, os nossos filhos. Então, tudo isso foi algo difícil que nós passamos naquele período da nossa vida em que nossa identidade estava sendo ali formada, em que nós estávamos ouvindo a nosso respeito e nós passamos a acreditar em mentiras. Então, tem dois perigos aqui. Nós queremos provar para o mundo quem nós somos e levando o nosso corpo físico à exaustão, quando nós não precisamos provar nada para ninguém. Então, tudo passa primeiro pela nossa identidade. Quando você sabe quem você é, você entende que você não precisa provar nada para ninguém. Mas como nós podemos tomar uma atitude diante do nosso trabalho? Nós precisamos cuidar do nosso físico e do nosso emocional. Nós ouvimos que a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que nós precisamos manter irrepreensível espírito, alma e corpo. Então, como nós podemos cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, para que isso não venha acarretar enfermidades. E como nós podemos cuidar do outro, ajudando quando ele pede ajuda? Porque a primeira coisa é identificar o problema, pedir ajuda e depois entramos agora, né, Aldrin, na prevenção. Isso. Como empregador você pode prevenir isso nos seus funcionários? Primeiro, não colocando metas inatingíveis. Nós sempre premiamos as conquistas, né? Mas nós temos que entender a que preço está sendo isso. Uhum. Nós valorizamos tanto a competição nos nossos dias, nós valorizamos tanto nós alcançarmos metas, irmos além. Lógico que quando nós fazemos algo, como nós vimos aqui na palavra, fazer tudo para a glória de Deus, sempre que nós vamos procurar fazer é com excelência, mas reconhecendo os nossos limites. Então é importante que, como empregadores, nós não coloquemos fardos pesados demais naquelas pessoas que nós estamos contratando, não é isso? E como empresa, como nós podemos ajudar os nossos funcionários? Existem tantas formas, né? Existem tantos recursos ali, o Aldrin falou um deles, a prática da atividade física, né? Ajudando ali os seus funcionários, a prática da atividade física, não encorajando o tempo todo a competição, como nós podemos ver no jogo de frescobol ou de tênis, né? No jogo de tênis, um precisa jogar a bola da forma mais difícil para que o outro não pegue. Quando no frescobol ou na peteca, o que você tem que fazer? Você tem que facilitar a bola para aquela pessoa, facilitar a peteca daquela pessoa para continuar o jogo, senão o jogo acaba. Então, contribuir, facilitar para que o trabalho do outro seja feito de uma forma prazerosa. Então, nós precisamos repensar como nós estamos tratando, né, os nossos filhos, tratando os nossos funcionários, tratando os nossos amigos. Qual que é a forma? Nós estamos tentando ali manter com ele um jogo de tênis ou de frescobol. Então, nós precisamos facilitar o trabalho do outro para que ele alcance os seus objetivos diários de uma forma prazerosa. Verdade. E, então, essa questão do ambiente é muito importante, ou seja, é frescobol ou é jogo de tênis, né? Então, isso é importante nós também entendermos que nós fazemos parte disso. Às vezes a gente coloca a cobrança só para o outro, assim, fala assim, eu vivo assim, mas o que você está fazendo ali no seu ambiente? É interessante que existe uma passagem em Jeremias, quando o povo de Judá foi exilado e foi para Babilônia, e Deus dá uma palavra em relação a qual deveria ser o comportamento deles ali na Babilônia, né? Talvez você deva pensar assim, não, você vai ter que... qual vai ser a atitude como exilado? Então, eles tinham uma cultura própria, eles haviam sido retirados da sua terra, imagina, deveria ser então uma situação de revolta, uma situação assim só de reclamar, então você ser excluído da sociedade babilônica, ou mesmo ter táticas de guerrilha, querer tomar o poder. Mas sabe o que Deus diz para eles? Jeremias 29:7 diz assim: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Em outras palavras, Deus estava falando assim, vocês têm que se empenhar pela prosperidade da Babilônia. Façam dela um grande lugar para você viver, né? Você tem que servir a seu próximo, e quando você serve a seu próximo, mesmo que ele fale uma língua diferente da sua, mesmo que ele não creia no que você crê, você não faça isso somente por obrigação, mas faça isso porque é uma
você me ama. E por você me amar, você começa a servir as outras pessoas. Então você não está sendo colocado num lugar para ter poder, não é para você assumir poder. Você está ali para servir. E quando você serve, você começa a ser influência. Então essa é a questão importante. Por que você está no lugar? Como você está agindo nesse lugar? Porque depende. Ontem vocês lembram que eu falei sobre isso? Qual a paz que você tem usufruído nos seus dias, no seu dia a dia? Se for a paz anesis, a paz do mundo, essa paz que é anestésica e que vai passar, então você precisa de cada vez mais e mais e mais coisas. Ou é a paz Irenê, a paz Shalom, aquela paz que excede todo entendimento, que você só entende e começa a desfrutar quando você começa a entender o significado da cruz, aquilo que Jesus veio para fazer. Ele veio não para ser servido, ele veio para servir. Então, essa atitude de Jesus se reflete em nós e nós não estamos sendo colocados em algum lugar para mostrar poder, nós estamos sendo colocados em algum lugar para se demonstrar amor. Bom, como sugestão aqui para as empresas, eu também quero colocar, nós falamos aqui do frescobol de peteca, que legal seria se todas as empresas parassem um dia só para jogar peteca. Já pensou nisso? As pessoas que trabalham com você ali, você pudesse fazer uma dinâmica, que eles pudessem entender como é importante um facilitar ali a vida do outro na cooperação do trabalho. Então, algumas atividades também podem ser propostas pelo seu empregador. Alongamento, atividade física, porque nós já vimos que essa prática contribui muito a nossa melhora, né, no nosso cuidado com o corpo. Então, se você é empregador, faça essa experiência, né? Faça uma experiência de 3 meses e aí coloque a atividade física para os seus funcionários ou coloque algum tipo de alongamento para eles, para que juntos eles possam ali mudar hábitos. O Aldri falou aqui, né, do presente do bolinho. Às vezes a gente recebe um presente que às vezes acaba sendo um presente que não é muito bacana, né? Às vezes a gente dá ali, fornece para os nossos funcionários muita gordura hidrogenada, né? Bolos que que na verdade fazem mais mal para a saúde do que não. Nós temos que comemorar, sim, nós já falamos sobre isso, de comemorar vitórias, isso é muito importante, mas que as empresas também mudem a alimentação dos seus funcionários, né? A partir do momento em que às 3 horas da tarde ali, trocar o cafezinho por outro tipo de alimento, e falar sobre a prevenção de insônia, porque nós vimos que é muito importante o sono para que o funcionário esteja bem no outro dia. Nós já vimos aqui que o Dr. Aldo explicou nas lives sobre sono, que se compara ao mesmo alcoolismo, quando você passa a noite sem dormir. No outro dia você perde o equilíbrio, sua memória fica péssima, sua concentração, né? Então isso pode ser de uma forma educativa pelo empregador, né? Uma pausa no trabalho ali no meio do dia para um alongamento, ou no final do dia um relaxamento, explicando que nós precisamos ter o cuidado com o corpo, desligar um pouco daquilo, porque muitas empresas acabam nos encorajando a levar o trabalho para casa, não é? Mas nós devemos fazer o quê? Nós devemos encorajar ao descanso. Então, que bom que se as empresas fizerem essa prevenção. Olha, o nosso trabalho vai terminar aqui e a partir de agora nós vamos fazer um tempo de relaxamento, nós vamos para casa e vamos desligar, porque agora você tem que se ligar na sua família, no seu cuidado com o seu corpo. Então, essa educação no trabalho vai ajudar os seus funcionários a cooperarem um com o outro, a cuidar do templo do Espírito Santo, a tomar o cuidado com o corpo, para que ele produza melhor, não porque ele está desafiado a cumprir metas, a vencer metas, mas porque ele está realmente apto para isso, porque ele está tendo um descanso necessário, ele está se alimentando bem, ele está fazendo exercício físico, ele está tendo tempo, né, remindo o tempo, quer dizer, parando de gastar tempo com coisas que não são importantes, para o tempo surgir para aquelas que são, que é o tempo com a família, um momento especial. Talvez, quem sabe, a empresa mesmo possa falar uma sugestão de leitura para que eles fizessem 5 minutinhos antes de ir embora, seria não é? muito interessante, né? Porque isso faz com que você possa
fazer uma autoavaliação do que está acontecendo com você, processar esses sentimentos negativos e entender que você, ali, o ambiente que você está, você não é, o centro, né? Você faz parte de todo esse processo. Pensa no frescobol, né? Então, você tem que estar jogando... A gente pode dar o exemplo do tio Varley, né, Aldo? Ele sempre se propôs a ir a alguns lugares, a ir em hospitais, em algumas empresas, e ele levava, antes de começar o tempo de trabalho ali na empresa, o que ele fazia? Ele levava a palavra, uma palavra pequena, uma meditação, para que, com certeza, o ambiente daquele local, a atmosfera, um abraço, viu, tio Varley? A atmosfera daquele local era mudada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem carregada de uma unção, de paz, como nós vimos ontem, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Olha que legal se a gente puder levar para o nosso ambiente de trabalho uma palavra, uma meditação antes de começarmos o nosso dia, para aquele ambiente tão competitivo se transforme em um ambiente cooperativo. E você, quando chega no ambiente de trabalho, como que as pessoas se sentem? Né? Então, a gente tem que ver assim, às vezes eu reclamo do meu ambiente de trabalho, mas como eu estou sendo referência nesse ambiente de trabalho, né? Então, eu sempre procurei levar aqui que a Cristiana acabou de falar assim, justiça, paz e alegria nos lugares em que eu transito, né? Porque eu entendo que eu não posso ser nada menos do que aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu não posso querer viver menos do que aquilo que a palavra diz que eu sou. Então, às vezes a gente está em ambientes em que nós, por exemplo, nos ambientes eclesiásticos, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, esse ambiente é santo, mas às vezes é um lugar em que o peso está muito maior, até por causa dessa cobrança, por causa dessa exigência, né? E quantas pessoas que nós nos deparamos no dia a dia e que às vezes só precisam de uma palavra sua, ou menos um sorriso, uma brincadeira, né? Claro, uma brincadeira boa, né? Não de bullying, mas que somente isso, o fato de você estar ali, né? Você está fazendo com que aquele ambiente em que você está seja um ambiente em que você seja sal e luz, né? A propósito, o sal é algo muito interessante, né? Quando eu me formei como pediatra, acabei de falar para vocês, na residência eu encontrava, na década de 90, eu encontrava muitas crianças ainda com patologias que eram comuns naquela época. Hoje já não são tão comuns, mas existem ainda, claro. Decorrente da desnutrição, então nós tínhamos as gastroenterites e as crianças chegavam ali com quadros já de diarreias em que elas chegavam já em choque hipovolêmico, ou seja, já sem, parecendo uma mexazinha seca, né? Então você tinha que dar soro para ela, você tinha que hidratar essa criança, tinha que fazer com que ela tivesse volume. E muitas vezes ela chegava num estado tão grave de desidratação que você não encontrava mais acesso venoso. E uma das formas rápidas que nós tínhamos, né, era fazer o que nós chamamos de gavagem. O que era isso? Passava uma sonda nasogástrica ou orogástrica, ou seja, pelo nariz, se colocava lá no estômago e através dessa sonda a gente dava soro para ela, soro fisiológico, né? Ou em alguns casos, às vezes não tinha nem recurso para isso, a gente pegava aquele sorinho lá que você pega no posto, aquele soro caseiro. Lembra como que é o soro caseiro? Um copo d'água, uma pitadinha de sal e 2 colheres de açúcar, né? Então, isso fazia com que aquela criança voltasse a ter condições de sobreviver, né? Daí depois nós pegávamos a aveia e tal, e depois aí nós dávamos sequência. E como isso é interessante, né? Essa questão do sal. Não adiantava eu chegar para aquela criança ou para a mãe da criança e falar assim, toma um pacote de sal aqui que vai resolver, né? Eu tinha que dissolver esse sal na água, né? E no caso, eu sou o sal, então quando você está em Jesus, Ele é a água da vida, você é o sal que se dissolve nele e com a doçura do Espírito Santo você traz vida para outras pessoas, tá? Então, o ser sal e luz significa que você se dissolve em Cristo
você se dilui em Cristo e você vive a realidade de Cristo na sua vida. E aí então você começa a trazer bênção, trazer cura aonde você está. A propósito, a Cristiana falou sobre a mudança aí no ambiente de trabalho, até dos lanchinhos, né? Sempre pergunta assim, como são os lanches aí, como que é o seu dia a dia na sua alimentação? E normalmente algumas pessoas falam assim, olha, não, eu tomo lanche lá na escola, eu tomo lanche lá no trabalho, né? E eu pergunto, como que é esse lanche? Basicamente sempre assim, é pão com margarina, café com leite, normalmente são esses assim, né? Mas sabe como você pode aumentar em muito a qualidade aí do seu lanchinho? Nozes, castanhas e amêndoas são uma das melhores fontes. E amendoim, uma das melhores fontes para que você possa aumentar em muito a qualidade nutricional do seu dia, tá? Pega a porçãozinha ali. Essa aqui, ó. Aqui nós temos uma porção de 28 gramas. Nós fizemos aqui um mix. 28 gramas, aqui nós temos aqui basicamente 3, né? De cada. Ó, colocamos aí castanha de caju, castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, nozes e amendoim, tá? É uma porção aqui de 28 gramas. Sabe o que faz essa porção de 28 gramas? Um estudo feito na Universidade de Harvard durante 30 anos, foi publicado no New England Journal of Medicine em 2013, quer dizer, um dos periódicos médicos mais respeitados. Ele mostrou que o consumo diário dessa porçãozinha aí, ó, faz com que você reduza em 20% pelo menos a probabilidade de morte por qualquer motivo, tá? Se você comia 5 vezes por semana, cai em 30% a mortalidade por doenças cardíacas e 11% o risco de câncer. E se você comia pelo menos uma vez por semana, 7% da mortalidade. Aí teve um outro estudo feito na Holanda, durante 10 anos, com mais de 120 mil homens e mulheres entre 55 e 69 anos. Olha aí, a população aí que sofre mais os efeitos do burnout. E reduziu o risco em 23%, reduzia a mortalidade em 23% de qualquer causa de morte, né? Então, você vê que uma pequena porção que você faz mudança de hábito. Além do que, como as nozes, castanhas, amêndoas e amendoins são ricos em gorduras antioxidantes como flavonoides, vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, vitamina E, então são antioxidantes potentes, o que acontece? Elas aumentam em muito a redução de doenças neurodegenerativas. 43% de doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, Parkinson é uma doença neurodegenerativa, esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa. Então ele reduz em mais ou menos 43% a chance de você ter essas doenças, né? Diabetes em 40%, né? E olha quantos benefícios você consegue só mudando a sua alimentação, aquele lanchinho da tarde seu, em vez de você colocar lá um pão. Eu sempre falo uma frase assim: quanto mais branco o pão, mais cedo você vai para o caixão. E misturar com margarina. Meu Deus, você está querendo dizer para o seu organismo: eu não gosto de você, eu quero que você morra. Vamos colocar de uma forma simples assim. Fazendo essa troca, você primeiro vai diminuir muito o risco de obesidade, que é doenças causadas pela obesidade e diabetes. Então você faz com que o seu organismo comece a usar mais a gordura corporal que está armazenada nele. Você diminui resistência insulínica. Você faz então que, lembra-se que insulina é um hormôniozinho. Doutor, mas eu gosto tanto de açúcar, eu gosto tanto de carboidrato. É claro que você gosta. Para o seu cérebro ele é uma droga. Açúcar é uma droga. Açúcar ele estimula as mesmas áreas no seu cérebro que heroína e cocaína. Ele é uma droga. Mas aí seu organismo sabe que isso é uma droga e quer eliminar o mais rápido possível, né? Por isso que fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque ele pensa melhor do que o seu cérebro, de certa forma, porque ele sabe que aquilo lá não presta. Então ele quer eliminar o mais rápido possível. Então o seu organismo aciona a insulina, o pâncreas começa a produzir insulina para dar conta desse excesso de açúcar. Só que essa insulina é o hormôniozinho que pega esse açúcar. E se você não está usando, não está fazendo atividade física, que você acabou de falar para você atividade física,
que vai acontecer? É armazenado na forma de gordura. E aí isso começa, entre outras coisas, a fazer com que seu fígado fique doente, porque os lugares que ele mais se acumula, né, é ali no fígado, esteatose hepática, tá? Então assim, olha quantas mudanças você consegue, quantos benefícios você consegue só fazendo uma pequena mudança na sua alimentação, trocando ali o seu lanche da tarde, que é altamente inflamatório, por alimentos, né, esse grupo de alimentos, castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, que tem um efeito anti-inflamatório. Então, quando você faz isso, você já começa a trazer condições para que o seu organismo, por exemplo, reaja melhor a estresse. Ele reage melhor a estresse, porque como ele tem um efeito antioxidante, ele ajuda a te desenferrujar, né? Então, o seu organismo começa a melhorar a bioquímica. E quando ele melhora a bioquímica, ele então tem condições melhores de enfrentar o que está ao seu redor. Então, quando você faz isso, né, comece a mudar essa porção aí diária, coloque aí castanhas, nozes, amêndoas. Eu recomendo que no primeiro momento você faça só com castanhas, nozes e amêndoas, né, para você diminuir essa resistência insulínica. Às vezes as pessoas assim costumam misturar passas. Aqui nós temos, por exemplo, passas, mas assim, no primeiro momento, as passas têm açúcar, né? O açúcar da fruta, a frutose. Então, faça no primeiro momento só com castanhas, nozes e amêndoas e você vai começar a colher os benefícios disso. Pensa assim, seu cérebro é quase todo de gordura, né? Pelo menos 60% do seu cérebro é gordura. Então, se você não tem gordura boa chegando lá, vai chegar gordura ruim. E chegar gordura ruim não é nada bom para o seu cérebro. É por isso que cada vez mais nós vemos pessoas apresentando quadros de demência, quadros de esquecimento. E aí você está ansioso, nervoso, comendo esse monte de alimento que gera refluxo, né? Porque você não está tendo enzima para fazer digestão disso. Aí aquilo começa a te dar refluxo e aí você vai lá e toma omeprazol ou os prazóis da vida. O que acontece? Você muda toda a acidez gástrica, você aumenta a acidez, diminui a acidez do estômago, né? Aí o que acontece? Não consegue ter processamento da vitamina B12, porque tem que ter ácido clorídrico para processar a vitamina B12, quebrar a vitamina B12, formar metilcobalamina. Aí não forma neurônio, não tem energia, né? Então, olha que coisa boa você fazendo só com essa pequena mudança. Vamos chamar a Isabela? Vamos. Isso. O pessoal perguntou aqui da macadâmia, o pecan. Sim, a macadâmia é o que tem a maior concentração de gordura, né? Tem os seus benefícios, né? Isso. Macadâmia é uma das melhores fontes. Isabela Luiz. Pode ser Luiz, pode ser Isabela. Qualquer um dos dois. Vamos chamar aqui para conseguir salvar a nossa live. Então assim, nós vimos alguns benefícios aqui, emocionais, físicos, na nossa alimentação. Então nós precisamos fazer esse conjunto. Olá! Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos. Tá todo mundo nos ouvindo, pessoal? Ok. Bom, nós estamos aqui com a nossa equipe de trabalho, né? Então, a gente tenta aqui aconselhar a nossa equipe de trabalho, cuidado, né? Com o templo do Espírito Santo. Sem trazer peso, né? Porque às vezes a gente quer fazer o outro engolir goela abaixo, vamos dizer assim. Não, você tem que fazer da melhor forma possível, né? De uma forma didática, de uma forma leve, para que o outro não se sinta invadido também. É verdade. Quando você falou que sem trazer peso, isso é até engraçado, porque eu, como genro de doutorado em Cristiano Toledo, as pessoas acham que é uma pressão muito grande na minha vida. Nossa, Luiz, você não pode nem beber refrigerante, você não pode fazer nada, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas aí eu falo que é sem trazer peso, porque Jesus ele não nos traz culpa. Então, características de pessoas espirituais, pessoas que carregam essa autoridade espiritual, elas não trazem culpa sobre a sua vida. Então, eles me instruem, falam, olha, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, mas eles nunca vão me privar de fazer algo. Falam, não, você é proibido de fazer aquilo, é proibido de fazer isso, porque não é o que Jesus ensinou, mas olha, Jesus ele nos deu o livre-arbítrio para fazer nossas decisões, né? Mas na verdade as pessoas perguntam, seus pais não deixam você comer, nananã. Na verdade, até durante no podcast, meus pais compartilham esse testemunho que a gente viveu. Na verdade, as pessoas me pressionavam mais, eu e meu irmão, pra tipo assim, não,
porque meus pais sempre nos instruíram naquilo que do que eles sabiam que era o certo. Mas sempre deixaram eu e meu irmão tomar as nossas próprias decisões, né? E aí eu e o Luiz, a gente tá super tentando. Nessa semana, a gente tá fazendo uma semana super detox. Tá sendo super bom. A gente não tá sentindo falta de nada. A gente tá assim, fazendo água com limão de manhã, tomando cafezinho metabólico, fazendo receitinhas do metanol na hora do almoço. Tá sendo ótimo. Mas a gente só queria falar uma palavra que às vezes a gente não... a gente lê tanto, mas não toma posse. A gente lê, repete, mas a gente não acaba não tomando posse disso, não entendendo a importância disso. E está no Salmo 23, né, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. E assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A gente quer liberar essa palavra da sua vida hoje. Você que está experimentando um tempo de burnout, um tempo que você está se sentindo sem esperança, sem esgotamento, nós queremos sua vida, esse lugar que Deus prometeu em sua palavra, que nós viveríamos. Então, nós temos que parar de ler a Bíblia como se fosse algo distante e tomar posse. E realmente, né, quando nós estivemos nos Estados Unidos, nós aprendemos a ler a Bíblia como se fosse não sei como falar essa palavra. Como se eu estivesse falando um feitiço, assim, sabe? Tipo assim, sabe? Que você fala como se fosse acontecer, entendeu? Então, a gente aprendeu a parar de ler a Bíblia como se fosse algo... Como se fosse um livro de ficção, mas como uma verdade. Mas né? como se quando eu declaro aquilo acontece. Porque Deus já liberou. Então, eu declaro sobre a sua vida hoje essa palavra de que você vai viver esses dias de descanso, esses dias de tranquilidade, que você vai se assentar numa mesa, que Ele prepara um banquete para você, porque Ele te ama, e você vai conseguir passar por esse tempo, que Ele te capacita. E você vai viver tempos maravilhosos. Que a vara e o cajado do Senhor nos protegem, nos consolam. Então, certamente, bondade e amor nos seguirão. E é isso que a gente está declarando sobre a sua vida hoje. Amém? Amém. Amém. Eu queria só falar mais uma coisa. Quando você falou dos pastores, o Espírito Santo me incomodou para a gente falar hoje sobre... A gente vê muitos pastores entrando nesse quadro de burnout, que tem acontecido muitos suicídios entre pastores. Essas coisas elas não saem na mídia, porque na mídia tem algo que... Tem uma lei, né? Que se diz que eles não podem divulgar suicídio, porque o divulgar o suicídio ele pode trazer que outras pessoas façam também. Mas hoje a gente está falando especialmente para os pastores, para essas vidas de pastores que têm sofrido esse quadro de burnout e às vezes têm chegado a um quadro de esgotamento tão grande que tem que tirar a própria vida. Então você, a maioria aqui, eu creio que são cristãos, declara sobre o seu pastor, declara sobre a vida da pessoa que tem colocado a vida dele sobre a sua vida hoje, declara vida sobre ela. Pergunta se está bem, pergunta como está sendo a vida, se está precisando de algo, dê muito mais esse tempo de fazer isso, porque as pessoas podem entrar agora no estado de esgotamento total e não saber para onde correr, e muitas vezes podem correr para esse suicídio. Então declara a vida sobre o seu pastor, declara a vida sobre aquele que tem que te apacentar, tem acolhido você e toda a sua família. Amém? Amém. E que não existe um pastor super-herói, né? Um médico super-herói, uma professora, qualquer trabalho que seja. Todos nós somos humanos. Nós queremos ser amados, necessitamos ser amados, não sermos julgados e sermos acolhidos, para que a gente possa viver de uma forma assim tão linda esses dias de vida que o Senhor nos concede. Vamos orar então para encerrar? Vamos. Eu oro então. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por esse dia que nós podemos declarar, Senhor, que o Senhor nos faz andar em verdes pastos e declara descanso sobre nossa vida. Nós recebemos essa palavra. Eu quero declarar sobre a vida de cada pastor, cada professor, cada profissional da saúde, cada pessoa que está aqui nos assistindo, que está sofrendo um quadro de burnout,
em seu trabalho, Pai. Nós declaramos cura sobre cada um deles, Pai. Nenhum pensamento que seja, não venha do Senhor, Pai, venha sobre a mente de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda tentativa de Satanás, Pai, de trazer o esgotamento para que essas pessoas cheguem ao limite, Senhor. Nós declaramos agora vida e abundância sobre cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito Glória a obrigada. Deus. Deus abençoe. Um privilégio mesmo tê-los aqui conosco, né? Então, pessoal, muito felizes por podermos compartilhar esse tempo com vocês. Vocês veem que a gente começa a falar sobre algo, aí o Espírito Santo vai dirigindo de uma forma diferente. Então, nós entendemos que nós às vezes planejamos algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo vai mudando, vai moldando, né? Então, nós somos muito felizes por isso mesmo. Nós estamos aqui para servir e às vezes nós não conseguimos responder todas as perguntas que tem aqui, né? Só respondendo aqui a Verônica, ela perguntou se pode usar manteiga de coco no café metabólico. Pode usar sim a manteiga de coco, tá? Durante essa semana a gente vai ter uma live só de perguntas e respostas também, né, Cristiano? Na sexta-feira. Na sexta-feira nós vamos aproveitar e... Então, se você tem alguma pergunta, mande pra gente e na sexta-feira nós vamos responder aí. Mas todas, lógico, relacionado ao burnout. É isso aí. Pessoal, não esquecendo de falar para vocês, inscrevam-se no nosso canal do Metanoia Saúde lá no YouTube. Esse vídeo, essa live vai estar disponível lá também, disponibilizado. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no YouTube. Você pode compartilhar com aquelas pessoas que você ama e aquelas pessoas que talvez estejam enfrentando esse quadro. Esse assunto do burnout, eu falo muito lá no curso que está disponível lá na plataforma norvale.com. Estresse e sua saúde. Então eu vou falar sobre, a gente destrincha bastante, né, sobre isso e é importante você acessar, você fazer. Eu creio que vai ser bênção para você e também ser abençoador para a vida de outras pessoas. E lá também nós falamos sobre os fundamentos de uma vida saudável, tá? Então tudo aquilo que a gente está conversando aqui, é importante que você acesse lá, que você possa receber esse material, né? Porque realmente é algo preparado para você, de uma linguagem fácil, uma linguagem